Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, amigos meus e amados de meu Pai, do nosso Pai Celestial. Que Deus ilumine o entendimento de todos, para que todos possam entender a sua santa vontade para cada um. Se você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, se Ele revelar para você a vontade dEle, você vai ter fé e coragem para agir, para tomar a decisão certa, para que venha se enquadrar na vontade de Deus. Porque tudo que Deus mais quer é que a vontade dele seja feita na sua vida, através da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Ele, na oração do Pai Nosso, ensina isso. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O objetivo de Deus é que a vontade dele seja feita em nossas vidas, cada um de nós. Quando nós executamos a vontade dele, então ele de fato é o nosso Senhor. Mas quando nós não fazemos a vontade dele, ao invés disso fazemos as nossas vontades, então ele não é o nosso Senhor. Nós somos os nossos senhores, porque fazemos as nossas vontades. E no reino de Deus, a gente aprende a fazer a vontade de Deus. Quem vive no reino de Deus, faz a vontade de Deus. Quem não vive no reino de Deus, que vive no reino deste mundo, faz a sua própria vontade. E aí você pode avaliar a si mesmo, de acordo com o que está escrito. Aí sim você vai saber. Muitas pessoas perguntam: bispo, eu falo em línguas, eu profetizo, eu faço a obra de Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas você só é identificada ou identificado como servo de Deus quando você faz a vontade dele, faz o que lhe agrada. Aliás, antes de dar continuidade a essa palavra, vamos fazer a unção, né? Você que tem o seu óleo ungido aí, vamos ungir agora a nossa cabeça. Unge a sua cabeça, que eu vou fazer aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. E só para adiantar, o dia de Pentecostes, se eu não me engano, vai ser no dia 24 de maio. E 21 dias antes nós iremos fazer o jejum de Daniel. Quer dizer, no dia 3, nós começamos o jejum de Daniel, 3 de maio, até o dia 24. No dia 24 é o dia de Pentecostes. Então, todo dia você vai se ungindo e reservando esse dia para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Aliás, falando na vontade de Deus, é para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo não vem sobre nós, não é derramado sobre nós, para que nós falemos em línguas estranhas. O Espírito Santo não vem sobre nós para que nós
somente profetizemos ou preguemos a palavra de Deus. Não. O Espírito Santo vem sobre nós com o objetivo, a função de fazermos a vontade do Pai para que Jesus seja glorificado em nós. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o objetivo é esse, que essa pessoa seja testemunha viva de Jesus aqui na terra. Porque é impossível você ser testemunha de uma pessoa sem o espírito dessa pessoa, não é mesmo? Por isso, Deus enviou o seu Espírito. E só Ele pode fazer isso, mas ninguém. Ele envia o Espírito dele, justamente para que o Espírito Santo venha nos guiar em toda a verdade, nos guiar segundo a vontade de Deus. É para isso que o Espírito Santo vem. Aliás, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí e conferisse comigo aqui aquela oração que Jesus fez ao Pai antes de ser preso, condenado, morto e ressuscitado. Então, naqueles momentos que antecederam a sua prisão, morte, julgamento, morte e ressurreição, Jesus fez aquela oração magnífica, aquela oração que mostra perfeitamente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso mesmo. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então eu vou ler aqui um trecho, apenas um trechinho. Você pode ler o texto inteiro, capítulo 17 de João. Jesus disse assim, em dado momento da oração, ele estava orando para os seus discípulos. E depois ele diz assim, e não rogo somente por estes, aqueles que estavam ali junto dele, os discípulos, mas também rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então é a palavra de Deus que nos leva a crer em Deus. Não é a palavra do homem, não é a religião, mas é a palavra de Deus que emana vida, luz, salvação. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quer dizer, você e eu, que nós que cremos em Jesus, mais de 2000 anos na frente dele, né? Já passaram mais de 2000 anos, nós cremos em Jesus por causa da palavra dele, não é isso? Pois bem, então nós recebemos já essa oração de Jesus. Jesus rogou por nós. Jesus rogou por você que crê nele. E isso é extraordinário. Mas não só isso. Por que Jesus rogou por nós? Aí ele mesmo diz, para que todos, obviamente todos os que creram, todos os que crerem, sejam um, como tu, ó Pai, o és
em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É para isso. O Espírito Santo vem para nos conduzir em toda a verdade. O Espírito Santo vem para iluminar o nosso entendimento, para que a gente saiba fazer a escolha pela verdade, pela palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. É impossível uma pessoa seguir Jesus sem vê-lo, sem tocá-lo, sem senti-lo. Tem que ser dirigida pelo Espírito dele. E através da palavra dele, o que ele falou, o que está escrito. Então, o Espírito Santo ilumina o entendimento da pessoa e ela passa a entender a vontade de Deus na vida dela. Então, ele fala aqui claramente. Ele fala, para que todos sejam um. Todos os que creem, naturalmente, né? Todos os que creem sejam um. Assim como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles, os que creem em mim, sejam um em nós. Isso é magnífico. Isso é glorioso. Isso é extraordinário. Isso é fantástico. Você já pensou? Quando você receber o Espírito Santo, você será um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É isso mesmo. Isso é religião? Não, isso não é religião. Não é, de forma nenhuma. Isso é vida. Você é inserido em Deus. Então você e a Santíssima Trindade se tornam um. Você, eu também. E todos os que creem em Jesus de acordo com a sua palavra. E quem faz esse processo de conversão é o Espírito Santo. É ele, o Espírito Santo, que nos convence da verdade, do juízo e da justiça. Então, quando ele vem sobre nós, nós sabemos com perfeição a vontade de Deus para as nossas vidas. E é óbvio que a gente vai querer obedecer. É óbvio que a gente vai querer seguir. Então, a vontade de Deus, qual é? Ele diz aqui, para que eles sejam um em nós. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós sejamos um com ele. Para quê? Qual o objetivo? Para que o mundo, esse mundo perdido, veja Deus em nós. É isso aí. É para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo não vem para se exibir através de uma pessoa, não. O Espírito Santo vem para que nós, com o nosso testemunho de vida, com o nosso caráter, vivendo na verdade, na justiça, vivendo de acordo com o Espírito Santo, nós venhamos
mostrar para o mundo, através do nosso testemunho, que Deus está vivo. E quando o mundo vê a gente, o mundo vai dizer, realmente Deus existe. Porque esse rapaz aí, essa mulher aí, era depravado. Isso aí era um bandido, isso aí era um meliante. Olha só a transformação que aconteceu. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Muda a gente, muda o nosso caráter, muda o nosso pensamento, muda o nosso coração, muda os nossos objetivos, muda os nossos sonhos, muda os nossos projetos pessoais, muda tudo. Então, quando isso acontece dentro de nós, então Jesus é visto através de nós. E o mundo passa a saber, a conferir que ele ressuscitou, que ele está vivo. É isso aí. Quando uma pessoa frequenta o espiritismo, que eu frequentei, e a gente recebe o espírito do fulano, do beltrano, do cicrano, não é assim? O espírito do Dr. Fritz, o espírito do Dr. Frankenstein, o espírito de fulano, beltrano, etc. E então a pessoa passa a dar consultas, a pessoa passa a ser, digamos assim, um promotor daquela fé para outras pessoas. Mas os mortos não voltam. O único que morreu e ressuscitou foi o Senhor Jesus Cristo. E ele ressuscitou e apareceu durante 40 dias. 40 dias ele apareceu para centenas de pessoas. Centenas e centenas de pessoas foram testemunhas. Até mesmo Tomé, que não o tinha visto, Tomé disse, se eu não vê-lo e não tocar na ferida dele, eu não vou acreditar. E quando Jesus apareceu para Tomé, Jesus disse, olha aqui, Tomé, você queria me ver? Você não acreditou? Olha eu aqui. Por favor, coloque a mão aqui na minha mão. Olha aqui, o furo do cravo. Toca do meu lado. E então Tomé creu. Você não precisa ver para crer. Quando você tem o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, o seu caráter muda naturalmente. A sua maneira de ser completamente fica transformada. Eu lembro bem como eu era temperamental. Eu era muito genioso, temperamental, difícil de se lidar, dificílimo para se lidar. Mudei. Não que eu tenha mudado, mas o Espírito de Jesus, que ressuscitou Jesus, ele me ressuscitou, porque eu também estava morto. E ele me fez uma nova criatura. E é isso que ele vai fazer com você. Por isso vale a pena você investir toda a sua força, para que o dia de Pentecoste, dia 24 de maio, você seja contemplado com o batismo no Espírito Santo. Aí sim, o mundo vai ver Jesus em você, através de você. Vai ser muito bacana, vai ser muito forte. Em toda a terra. E isso, essa campanha que nós estamos fazendo, não é somente para a Igreja Universal do Reino de Deus. Não, muito pouco.
muito pequenininha. Não. É para todas as pessoas que creem. Qualquer que seja a sua igreja, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua filosofia de vida, se você crê, você vai fazer o que Jesus mandou fazer. Esperai. Esperai em Jerusalém. Esperai o dia de Pentecostes. E você sabe que quem crê, espera. Quem crê, espera, com paciência. Veja lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim, olha que legal, você vai gostar. Hebreus, capítulo 11, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, quem crê, espera. Quem não crê, não tem paciência para esperar. Mas quem crê, espera. Das mais de 500 pessoas que viram Jesus, apenas 120 esperaram em Jerusalém e foram contempladas com o Espírito Santo. Então, entenda o segredo da fé. O segredo da fé é esse. Quem crê, espera. Aguarda. Essa é a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você quer ver para depois crer, esquece. Siga o seu caminho. Mas se você espera, aguarda, é porque você crê. Você não precisa ver. Você está aguardando o quê? O cumprimento de uma promessa, a promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Falaremos mais a respeito desse assunto amanhã. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, para que você venha, de fato, receber o Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo. Imagine, quando ele desce, ou quando ele descer sobre você, vai ressuscitar você, vai fazer de você uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração e uma vida nova. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.